José Luiz Castro. Sim, Maurinho. Olhando ali pro Zé Gomes, rapaz, a ansiedade dele. Acabou. Acabou! O Itumbiara é campeão goiano. Faz a festa a torcida do Itumbiara no estádio Serra Dourada. Itumbiara 3-0 no Goiás. O torcedor do Itumbiara não se contém nas arquibancadas. Através de uma ascensão avassaladora, o Itumbiara Esporte Clube se tornou, no final da primeira década dos anos 2000, uma das grandes sensações do futebol goiano e brasileiro. Com um forte apoio do poder público, conseguiu por diversas vezes jogar de igual para igual com os grandes times do estado e até entrou para a história, ao conquistar um inédito título da primeira divisão do Campeonato Goiano. O clube também ganhou as manchetes nacionais ao apostar em nomes de peso para qualificar ainda mais o seu elenco. Túlio Maravilha, o goleiro Sérgio e até mesmo o campeão mundial Denilson foram alguns dos personagens que aceitaram fazer parte do projeto na época do seu auge. No entanto, em um dos casos mais inacreditáveis da história recente do futebol brasileiro, o Itumbiara passou de uma potência em ascensão para um clube que luta pela sua sobrevivência nas últimas divisões do estado. No vídeo de hoje, o Gol de Canela traz um resumo da história do Itumbiara Esporte Clube e tenta explicar os motivos por trás do seu desaparecimento. Resultado da união de dois rivais locais, o Nacional Esporte Clube e o Goiás Esporte Clube, o Itumbiara Esporte Clube iniciou suas atividades profissionais em março de 1970. Durante os seus primeiros anos de existência, apesar da ausência de grandes títulos, estabeleceu-se como uma força do interior do futebol goiano, transitando entre as duas principais divisões do estado e também participando de algumas competições nacionais. Em 1979, por exemplo, foi um dos representantes goianos na elite do Campeonato Brasileiro. Em uma edição que contou com 94 equipes, foi eliminado ainda na primeira fase. Já em 1981, fez parte da pouco lembrada Taça de Bronze, uma competição da CBF que era equivalente a uma espécie de terceira divisão nacional. E entre 1982 e 1987, foi integrante da Série B do Brasileirão. Entretanto, foi nos anos 2000, mais precisamente a partir da temporada de 2007, que o Itumbiara passou a construir aquele que seria o maior auge de toda a sua trajetória. Graças a fortes investimentos feitos pela prefeitura da cidade, que na época estava sob o comando do agropecuarista Zé Gomes, o Gigante do Vale, como também é conhecido, passou a contar com um dos elencos mais fortes do futebol goiano, apostando principalmente em nomes mais renomados. Em 2007 mesmo, por exemplo, o time chegou às semifinais do estadual com um elenco que tinha o lateral Rogério, o meia Beto e o saudoso atacante Valdirã. Já em 2008, com a liderança do treinador PC Guzmão e com nomes como o goleiro Sérgio, o meia Wellington Saci e os atacantes Landu e Basílio, fez uma campanha histórica no estadual. Após vencer o Atlético Goianiense na semifinal e o Goiás na final, com direito a uma vitória por 3-0 no Serra Dourada, levou para casa o troféu da competição. Era o título mais importante de seus quase 40 anos de história. Além de uma enorme projeção nacional, essa conquista estadual garantiu ao Itumbiara um importante retorno à Série C do Brasileirão, ainda em 2008, e também uma inédita vaga na Copa do Brasil de 2009. Apesar do resultado modesto na Série C de 2008, com uma eliminação ainda na segunda fase, o Itumbiara iniciou a temporada de 2009 querendo mais uma vez fazer história, seja faturando o bicampeonato estadual ou até mesmo fazendo uma boa campanha na Copa do Brasil. E para isso, contando mais uma vez com o apoio da prefeitura, resolveu apostar novamente em medalhões. Através de contratos curtos e muito vantajosos financeiramente, vestiram a camisa do time nomes como Túlio Maravilha e Denilson. Romário e Edmundo também chegaram a ser procurados, mas essas contratações não foram concluídas. Isso acabou trazendo um holofote ainda maior para o Gigante do Vale e também para a própria cidade de Itumbiara, que na época comemorava o seu centenário.
Túlio e Denilson rodaram o mundo do futebol e foram parar no interior de Goiás. Agora são a nova dupla de ataque do Itumbiara, com o velho talento para fazer gols e arrancar risadas. É um prazer, né, poder jogar com o Túlio, até porque quando eu nasci ele já era o Túlio Maravilha, tinha marcado já vários gols. Então eu fico satisfeito, é satisfatório para mim poder estar numa cidade de interior, uma experiência nova também, e a gente, graças a Deus, estreamos com o pé direito. Mas, infelizmente, para a tristeza dos envolvidos, aquela temporada de 2009 não foi uma das melhores para o clube. Além de terminar o estadual de 2009 fora da Copa do Brasil, o Itumbiara viu a sua estreia em Copas do Brasil acabar ainda na primeira fase. Foi eliminado para o Corinthians após uma derrota por 2-0 em casa. Pelo menos, de certa forma, entrou para a história por ser o primeiro adversário de Ronaldo Fenômeno em seu retorno ao futebol brasileiro. Nunca mais o Gigante do Vale voltaria a participar de uma Copa do Brasil. O Itumbiara iniciou a partir de 2010 uma fase bem difícil em sua história. Mesmo ainda contando com o apoio da prefeitura, o time começou a enfrentar sérios problemas dentro e fora de campo. Além do crescimento considerável das dívidas, principalmente por conta de várias ações trabalhistas de ex-jogadores, passou a acumular também rebaixamentos para a segunda divisão. Para se ter uma ideia, só entre 2010 e 2014 foram 3 quedas na elite. Isso fragilizou ainda mais a já delicada situação do clube. Até existiram momentos de uma certa recuperação da equipe, quando, por exemplo, após campanhas razoáveis no Campeonato Goiano, conseguiu participar de 2 edições seguidas da Série D do Brasileirão. Isso aconteceu em 2017 e 2018. Mas, logo na sequência dessas participações, após mais uma queda para a segunda divisão estadual, voltou ao período de instabilidade. A morte do ex-prefeito Zé Gomes em 2016, durante a campanha para retornar à prefeitura da cidade, também pode ser considerado um dos pontos que marcou o início da decadência da equipe. Mesmo quando não estava mais no cargo, ele continuava atuando nos bastidores para manter o acordo de patrocínio do Itumbiara com o poder público. Desde 2019, quando perdeu de vez o apoio da prefeitura, a trajetória do Itumbiara vem passando por momentos cada vez mais delicados. Primeiro, após uma mudança no estatuto, o time virou sociedade anônima e passou a gestão do futebol para uma empresa privada do Rio de Janeiro. Na sequência, após uma ação de credores, foi proibido pela justiça de usar qualquer praça esportiva pertencente ao município de Itumbiara. Isso obrigou a equipe a mandar os seus jogos no município de Bom Jesus de Goiás. Foram quase 4 anos longe de casa e do estádio JK. Durante esse período, o time até chegou a disputar a elite, mas também atingiu o seu fundo de poço ao cair para a 3ª divisão estadual em 2022. Desde então, o campeão goiano de 2008 não conseguiu se reerguer. Até houve em 2023 um pedido de afastamento das competições oficiais, mas a medida não chegou a ser concretizada. Recentemente, na tentativa de um novo recomeço, a gestão do Itumbiara fechou uma parceria com o município de Buriti Alegre. Os elencos de base e profissional passaram a treinar e ficar alojados nesse município. Já os jogos em casa continuam sendo feitos no JK, estádio que voltou a ser definitivamente a sua casa em 2023. A edição de 2025 da 3ª divisão do Campeonato Goiano está prevista para começar a partir do mês de agosto, mas a presença do Itumbiara ainda não foi confirmada. Se você gostou do vídeo e ainda não é um inscrito, por favor, se inscreva no Gol de Canela. Até mais!